Oi, gente, tudo bem? Olá, nossa audiência do JTT Diário Especial Fique em Casa. Mais um programa para vocês. Hoje quem apareceu primeiro fui eu, Jana Machado. Daqui a pouquinho vocês vão ver o debate aí do Raul Fittipaldi com a Helenira Vilela. Para a gente não perder muito tempo aqui, a gente já vai para o nosso portal. Vamos ver o que tem hoje aqui, ó. Pesquisadores da USP criam respirador 15 vezes mais barato. Interessante. Protótipo ainda está em fase de desenvolvimento e testes. Bem legal, né? Inclusive é até contraditório com a situação que os estudantes estão perdendo as bolsas do CAPES, né? Que é esse incentivo para pesquisa, né, de ciências, enfim. Tem uma matéria aí bem legal para vocês verem, dê uma olhadinha no nosso portal, desacato.info. Aqui você vê aí o vídeo que foi ontem no nosso JTT, que é análise da imprensa catarinense na guerra contra o coronavírus, a jornalista Magali Moser, se eu não me engano. Governo vai capacitar profissionais da saúde para combater o Covid. Aqui tem a charge do Frank Maia, reclamação. O que é que eu fiz, porra? A panela, coitada da panela. Haja panela, hein, Frank Maia? Meu Deus do céu. Bem, tem muita coisa aqui, ó, a cara desse cara aqui. Bolsonaro mentiu sobre a sanção de auxílio de R$600 a trabalhadores informais e autônomos. Vamos ver o que diz aqui. Bolsonaro diz que aguarda MP de crédito extraordinário para não cavar a própria cova antes de publicar o decreto sobre o pagamento no Diário Oficial. Estado de calamidade, no entanto, dispensa autorização para gastos extras. Bolsonaro, não tá fácil pra você nem pra nós, né? Vamos lá. Gente, quero falar aqui também, ó, da outra reflexão, você que já conhece e você que não conhece, pode vir aqui nessa aba escrito a outra reflexão e vai aparecer um monte de nomes aqui que são os nossos colunistas. Tem a outra economia aqui, vamos dar uma olhadinha. Olha a Helenira Vilela aí. Vivas nos queremos, por Helenira Vilela. Bem, tem muita coisa legal aqui, viu? Guigo Ribeiro, que participa também com a gente aqui no JTT semanalmente. Vamos ver o que mais. José Álvaro Cardoso, ó, tô até com saudades do Zé, viu? Que a gente sempre se via ali no prédio da FESESC, onde fica a nossa redação e onde fica o Diese. E agora a gente não tá mais se vendo, né? A gente vê o Zé por aqui, ó, na outra reflexão. E tem mais um monte de nomes aqui, você pode dar uma olhadinha em todo mundo. E não se esqueça de ser um leitor e leitora amiga, você clicando ali no banner em cima, do ladinho do Desacato, abre uma página para você contribuir com a outra informação, para a gente continuar levando a outra informação para sua casa, ainda mais em tempos de pandemia, de coronavírus. A gente está com o nosso salário meio incerto, então a gente agradece a sua colaboração e aqui você tem vários valores. Contribua mensalmente, contribua anualmente com outros valores e também tem o depósito em conta que você envia o comprovante para o e-mail da nossa presidenta Rosângela Bion de Assis. Faça a sua contribuição, contribua com a outra informação para garantir os postos de trabalho que o Portal Desacato tem, beleza? Vamos ver aqui o que mais. Hoje é dia 2 de abril, aqui no nosso portal está marcando 24 graus, quase 25. O tempo está meio nublado hoje, né? Eu acho que eu até gosto, prefiro que esteja assim do que sol, porque não dá para sair de casa, né, gente? Então é melhor que esteja chovendo mesmo. Deixa eu lembrar vocês que vocês podem mandar a pauta de vocês aqui para esses números, ó. Para esse número aqui, né? Aqui do meio, ó, onde está o meu dedo? Ai, que difícil. Aqui, 988077742, que é o WhatsApp da nossa cooperativa, onde você pode mandar suas pautas, suas críticas, sugestões, manda informações de como que está sendo aí o coronavírus, né, a quarentena de vocês. E também tem aqui o nosso e-mail
portal.desacato@gmail.com. Lembrando que esse primeiro telefone aqui é o da nossa redação aberta, a gente não está lá, a gente está trabalhando de casa. E também quero convidar vocês a curtir as nossas redes, se inscrever no nosso canal do YouTube, entrar no nosso site, né, desacato.info, no nosso portal. Tem aí o Insta, que é o @portal.desacato, o Facebook portal.desacato, o Twitter, @desacatobrasil, e o YouTube Portal Desacato, tá, gente? Lá no YouTube tem todos esses vídeos, você pode conferir aí a sua rede social que você mais gosta, tá certo? E hoje no JTT a gente tem bastante coisa, deixa eu mudar aqui. Vamos ver o que a gente tem hoje? O nome do nosso JTT, o título do nosso JTT é Florianópolis hoje, asfalto ou saúde? A gente tem uma entrevista bem interessante sobre isso, que a Cláudia Weiman fez com o vereador Marquito, que fala se o Jean Loureiro empurra projeto de endividamento para cumprir com empreiteiras. Em pleno Covid, ele está querendo fazer asfalto, né? Temos também a situação na fronteira com o Uruguai, que é o informe da Cláudia Bongarte, Bolsonaro e os patrões em Santa Catarina, é o informe do Sérgio Honrich com o Ivo Castanheira, que é diretor da FESESC. Temos também o ensino à distância durante a pandemia, entrevista com duas professoras que também são diretoras do CINT, que é a Cássia da Costa e a Luzia Alberton. Campanha Tributar os Ricos para Enfrentar a Crise, Justiça Fiscal, com a Roseli Fabrim, que é diretora do Sindifisco. Bem interessante essa campanha, né? Tributar os ricos para enfrentar a crise. Eu acho que é o mínimo a se fazer. Gente, tem tudo isso hoje. Fica com a gente, tá? Assiste aí até o final, compartilhe muito esse JTT, mande aí para os grupos de WhatsApp e deixa seu like, seu comentário, fale com a gente, se entretenha aí com a gente, tá? E amanhã a gente volta com mais JTT Diário. Agora vocês ficam aí com o Raul Fittipaldi e a Helenira Vilela. Até mais! Bom dia, Helenira Vilela. São 10h43 quando estamos iniciando a nossa gravação para o programa de hoje, que vai conduzir nossa querida Jana Machado, mais um JTT Diário especial. Fique em casa neste período de pandemia. Tudo bem, Helenira? Tudo bem, Raul Fittipaldi, tudo bem, audiência do JTT, tudo bem, Jana Machado, que agora faz 3 dias que eu não a vejo e já estou com saudade. Pois então, eu estou me preparando para comprar parafusos, carrinhos de mão, tijolos, cerâmicas, pregos, pintura, porque o mundo evolui. Ontem não podíamos, hoje já podemos comprar isso tudo com muito cuidado. Claro, uma pessoa por vez. Vamos lá, vamos soltando a empresa da construção pública e privada, né, Moisés? Vamos, voltamos. Hoje podemos comprar pregos e parafusos. E não só isso, Helenira, desde os seus filhos serem padres ou pastores, porque numa época destas, eles poderiam receber R$600. Aquilo que era profissão de fé. Se lembra quando nós tínhamos até ontem Estado laico? Mais ou menos, né? Porque eles estão sujeitos... Nunca foi muito, né? Nunca foi, né? Está escrito na nota, Deus seja louvado. Aquela campanha da Câmara de Vereadores de Florianópolis para tirar o crucifixo, aquela coisa toda. Mas eu não sei se terreiros, as mais de santos países, tu pode. Agora, padre e pastor recebem R$600 por 3 meses. Portanto, foi para o beleléu o Estado laico. Porque uma coisa é dizer, a tentativa, colocar isto, aquilo, aquele símbolo. Não. Agora é uma determinação. Ser padre e ser pastor é emprego. E uma pergunta que ocorre, Raul, a respeito disso é: essas igrejas que têm um patrimônio, afinal de contas, gigante, qual a contribuição que elas estão dando do seu próprio patrimônio? Porque não adianta fazer igual o Neymar e o Luciano Huck, que arrecada dos outros para doar, né? Para fazer, não. Do seu próprio patrimônio para contribuir com as pessoas.
Helenira, quanta ironia noto em ti hoje. Não, isso é de Deus, isso é de Deus. Esse patrimônio é de Deus, quando Deus quiser, ele distribui. Bom, desculpe, Eu não sei audiência. que Deus vai fazer com isso no paraíso, mas em todo caso, ou no céu. Isso, né? Mas desculpe, acontece que estes dois comentaristas são ateus, então é por isso. É maldade da nossa parte. Viu que em Chicago, Baltimore, Nova York, imagino que em Miami não sei. Tenho que entrevistar um colega hoje ou amanhã lá, que mora em Nova York. Mas Nova York, panelaço, viu? Viu como Panelaço é o grande... Estamos na moda agora, né? É o jeito de protestar, estando em casa, se protegendo do coronavírus, mas continuando fazendo política, luta social e demonstrando para grandes empresários e políticos, enfim, que a gente tem direitos e que a gente vai lutar, né, você vê? Pois Gostei, então, tua casa, a rua da tua casa tem um asfalto novo? Já viveu asfaltado? Não. Na verdade, ano passado já estava, né? O processo de maquiagem já estava rolando. Mas você vê que agora nosso prefeito resolveu pedir um empréstimo em nome da prefeitura de 100 milhões para o BID para fazer asfalto na cidade. Claro que asfalto é uma coisa importante, né, Raul? Agora, como é que a gente pode admitir que no meio de uma calamidade dessa, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, ainda exista um governante que esteja preocupado com a própria reeleição, porque nenhuma outra coisa pode explicar alguém querer aprovar um empréstimo de 100 milhões numa sessão extraordinária que tem que ser feita em condições bem adversas, né? Porque você não pode ter debate presencial, eles não podem ir para a Câmara, é remota. Para aprovar um empréstimo de 100 milhões, alguém sabe se a gente pode fazer um endividamento desse nesse momento para uma coisa que, afinal de contas, em momento de calamidade não é prioridade. Tem dinheiro para dar o auxílio para todo mundo, para pagar merenda para todo mundo, para garantir cesta básica e alimentação para todo mundo, para garantir EPI, porque eu andei conversando com gente que trabalha na saúde que está com dificuldade de ter equipamento de proteção. E aí a gente vai fazer um empréstimo, endividar a prefeitura em 100 milhões para comprar asfalto. Nesse momento, é muita falta de noção, né? É claro, mas o grande temor que tu colocava é uma coisa que até poderia ser boa futuramente, que são as sessões, pelo menos em momentos de emergência, as sessões virtuais, né? As sessões remotas, pode se transformar num direito excessivo para o presidente da Casa Legislativa, para o presidente da Câmara de Vereadores, para toque de caixa, digamos, fazer passar algumas coisas que não são emergenciais, quer dizer, que não são urgentes neste momento. Nem carros temos em quantidade passando normalmente pela cidade. Mas, independentemente disso, não é que esse dinheiro entrasse amanhã e que esse dinheiro ia fazer que faltasse em domingo. Né? Não é isso, não é disso que se trata. Se trata de que, neste momento, todos, e até terminar e até estar completamente controlada a pandemia, até que todo volte à normalidade, é evidente que todas as questões que você levantou são as prioritárias. Aliás, as únicas prioritárias, Helenira. É o que tem que estar no radar, prefeito Jean Loureiro. E assim, até onde eu soube, né, do que eu li, os vereadores que reivindicaram, inclusive, a possibilidade de fazer as sessões remotas que você referiu, o fizeram como exceção. A Carla Aires, que estava, por exemplo, no lugar do Lino Pérez, como exceção para as medidas urgentes em relação à calamidade, porque os poderes são obrigados, devem tomar as atitudes nesse momento. Agora, o prefeito querer passar no meio dessa confusão um empréstimo desse é muita irresponsabilidade. A gente precisa ter foco. A gente já tem problema suficiente para resolver nesse momento. E é isso que você falou. Eu não tenho nada contra o asfalto, não. Acho que, em geral, ele é mal distribuído, né? As regiões mais ricas sempre têm e as regiões de periferia estão sempre abandonadas. Mas nesse não é o momento de discutir isso. O momento agora é a gente garantir que todas as pessoas possam ficar em casa, possam proteger sua saúde e o poder público possa oferecer as condições para os trabalhadores da saúde, da segurança, da alimentação, ter segurança para trabalhar, ter condições de trabalho e as outras pessoas terem condições de ficar em casa para se proteger. É disso que se trata. O resto todo a gente discute outra hora. Efetivamente. Em nível nacional também não está muito diferente a situação, Helenira, até porque se por um lado, em determinado momento tiveram que revogar em menos de 24 horas
a 9h27, ela voltou à tona de outra maneira, fantasiada de outra maneira, ou amenizada, digamos, e continuam com dificuldade de executar de vez o pagamento prometido para os informais, né? Não só para os informais, para as pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, está complicado essa questão a nível nacional também. E no Brasil está sendo muito difícil levar a sério a pandemia. Não é só discurso, e não é suficiente o posicionamento mais firme do ministro Mandetta. A estrutura toda do governo, além de estar lenta, desarticulada, está pouco responsável. A gente percebe que os movimentos do Bolsonaro são medidos por pesquisas em relação a como ele se mantém no mandato. Ele não está preocupado com a saúde da população, com as condições econômicas mesmo que ele cita tanto. Ele também não está preocupado com elas. Ele está preocupado com a base social que sustenta ele, que são os banqueiros, os mega empresários, e ele está preocupado com a popularidade dele. E isso é a última coisa com a qual um governante sério estaria preocupado nesse momento. Nós estamos falando da possibilidade de empilhar mortos. Literalmente é isso que está acontecendo na Espanha hoje. Eles estão empilhando cadáveres em locais próximos a hospitais, porque não tem condição de levar para ser enterrado no Equador. Então a gente está falando disso, e aí a gente vê um governo. Bom, ele revogou aquele item da MP 927 que permitia que os funcionários de empresas privadas tivessem o salário sustado por 4 meses, né, dispensados do trabalho, tivessem o salário sustado por 4 meses, por pressão social, por causa da ação da oposição, dos sindicatos, inclusive da imprensa, por pressão social. Não foi porque ele benevolentemente resolveu, assim como o auxílio de R$600 só veio porque teve pressão social, porque teve atuação da oposição, porque teve atuação dos sindicatos, porque para eles era R$200 por 3 meses, para menos categorias. E mesmo esses R$200, eu insisto, ele nunca escreveu quando que ia dar, para quem, em que condições, isso nunca virou um projeto concreto. E agora, eles mudaram a MP, e aí o senhor secretário Bruno Bianco Leal, eu estava lendo aqui, o secretário de Previdência, ele estava dando uma declaração agora que chega a ser... eu não sei se esses caras não têm noção. Que aí eles mudaram por pressão social e agora vai ter um pagamento em que o empregador pode sustar o contrato por até 3 meses, e aí o governo vai pagar o seguro-desemprego para essas pessoas, ou pode ter redução de jornada e o governo vai pagar proporcional ou correspondente ao que ele receberia de seguro-desemprego nessa redução de jornada, que pode ser de 25%, 50%, 75%. Aí tem os limites, primeira vez que tem um limite para a empresa grande, que é a empresa que tem mais de 4.800.000 faturamento de ano, é a empresa que vai ter que bancar pelo menos 30% desse valor. Só que o secretário comenta e ele fala assim, não, mas olha só, a gente está fazendo o salário do empregado aumentar. Aí a gente olha e fala, oi? É que a coisa, Lenira, que não são só mentiras. Há coisas que são verdadeiras idiotices. Não, pensa o crime. O crime é o seguinte, ele fala assim, na verdade o cara vai receber menos, mas como ele vai estar trabalhando menos, a hora de trabalho dele aumenta. Isso não é exatamente uma mentira. O problema é o seguinte, o cara tem as contas para pagar, o valor do aluguel dele não vai ser reduzido proporcionalmente. Mas é por isso que é uma mentira. É por isso que é uma mentira, porque não dá para passar. Por isso, insisto, efetivamente isso não é uma mentira, Lenira, mas é uma deformação da realidade que vira mentira no final da linha. Porque, na verdade, não se está configurando um estado sequer mínimo de bem-estar social. Se está configurando um estado que negocia em um puxa e afrouxa constante com a sociedade. Um estado que, a cada passo que dá e a cada medida que toma, demonstrar a dificuldade que tem para ter empatia com a população, com o trabalhador, com o desempregado, com os setores mais frágeis da sociedade. Mas, enfim, vamos ter que deixar para amanhã, é assustador. Vamos ter que deixar para amanhã, porque senão a Jana Machado vai nos assustar a nós do programa, viu? Não, eu falar de uma coisa, 1 minuto. A questão do Enem. Exatamente. Olha que fim de mundo. O Weintraub, esse sinistro da educação,
ele fala assim, anuncia o calendário do Enem normal, que dia você pede para não ter que pagar taxa de inscrição R$ 85, não sei o que, em maio, prova, não sei o que. Aí a gente olha e fala, hein? Como assim Enem nesse momento? Tem que suspender o calendário do Enem. Aí esse governo lembra de suspender ou de adiar o calendário do imposto de renda, mas não lembra de suspender o calendário do Enem e ainda dá uma declaração dizendo, mas é uma competição, está todo mundo igualmente prejudicado, então não tem problema, é justo. É um disparate. Mas isso é um Estado que não dá importância à educação, que não tem um ministro que não entende nada nem de educação, muito menos, imagina vocês, de pedagogia, de nada. É uma coisa difícil, mas nós vamos superar isso. Vamos superar isso. Helenira, temos que ir embora. Vou terminar só uma frase. O Comando Nacional Unificado das entidades do Andes, a FASUBRA e o SINAGEF, a gente vai oficiar o ministro pedindo bom senso, que é uma coisa raríssima de se encontrar nesse governo, para suspender o calendário, até que a gente tenha alguma perspectiva de quando o calendário escolar vai mudar, porque inclusive eles mesmos já disseram que pode reduzir os 200 dias letivos, se não reduzir as 800 horas, que é uma medida provisória do governo, precisa tomar noção de que não pode manter o calendário do Enem, né? Então, mas é isso. Obrigada. Amanhã continuamos, Helenira. É muita coisa todos os dias. Jana Machado nos dá essa permissão de um minutinho a mais, 2 minutinhos a mais, mas tem muita gente para falar que também precisa ocupar este espaço. Helenira, nos encontramos amanhã. Um beijo grande. Certo. Um beijo, Raul. Um beijo, audiência do JTT. Beijo, Jana. Siga a Jana Machado aí com o JTT diário, especial. Fique em casa. Fique em casa. Isso. Tchau. Olá, Roseli Fabrim. Bem-vinda ao JTT diário especial de quarentena. A Roseli, ela é diretora do Sindifisco Santa Catarina, delegacia de Florianópolis, que representa os auditores da Receita Federal do Brasil, aqui em Santa Catarina. É aquele setor de trabalhadores que se dedica a cuidar também, entre outras funções, né, da arrecadação dos impostos, que é uma coisa tão importante no nosso país, né, Roseli? Tudo bem com você? Oi, bom dia, tudo bem? É um prazer ter essa oportunidade de conversar e divulgar um pouquinho, né, esse assunto tão importante que é realmente a arrecadação dos recursos para que a gente possa suprir a sociedade daquilo que ela precisa. E também fazer o controle das fronteiras, né, que também é trabalho da Receita Federal. Correto. E agora o Sindifisco Santa Catarina, a Delegacia Florianópolis, está participando junto com a Anfip, junto com o FENAFisco, tem outras entidades aqui dos Auditores Fiscais pela Democracia e também do Instituto Justiça Fiscal, de uma campanha focada agora nessa atual conjuntura que é a pandemia mundial, que é tributar os ricos para enfrentar a crise. Esse slogan nos fala de justiça fiscal, isso é uma coisa muito importante no nosso país, Roseli. Explica pra gente o que é que significa tributar os ricos para enfrentar a crise na prática. Na verdade, o imposto, ele sempre teve esse espírito, né? O imposto significa que as pessoas que têm condições, elas vão contribuir para que se possa alcançar os serviços necessários para toda a sociedade, né? E também para os hipossuficientes que não podem contribuir. E por isso o imposto é uma coisa que é muito legal, é necessária. Qualquer país bem organizado, ele vai ter impostos, né? Mas no nosso país a gente tem um problema sério de que os mais ricos, eles não pagam mais impostos como deveria ser, como é o correto. E a gente tem, de fato, já previsto na Constituição de 88, né, de muitos anos já, um imposto sobre grandes fortunas. Mas para que ele seja implementado, ele precisa ser regulamentado em lei. E isso nunca aconteceu. Nesse momento de crise, onde efetivamente vai haver uma redução na arrecadação de tributos, porque as empresas têm diminuído as suas atividades e a renda das pessoas, né, está sendo abalada, e há uma demanda muito maior por serviços sociais,
muita gente precisando ser cuidada, a saúde precisa de um recurso emergencial e nós precisamos pensar de onde podem vir esses recursos. E a gente tem, então, essa possibilidade já prevista na Constituição e que já é uma discussão que a gente faz há bastante tempo de que por que é que no país, no Brasil, a gente não tem implementado esse imposto sobre grandes fortunas. E, então, a discussão oportuna é necessária e urgente, né? Exato. E a gente está numa conjuntura que está exatamente mostrando que o Estado, a importância da presença do Estado, né? A gente está tratando do controle e do cuidado do Covid através do SUS. A gente está pensando em manter o abastecimento da energia elétrica e, né, isso ainda é um serviço estatal. Então, mas, por outro lado, há sempre uma pressão desigual quando se trata, né, do Congresso Nacional de rediscutir esse assunto, já que os maiores interessados também são aqueles que colocam a maior parte dos representantes no Congresso Nacional, tem até o poder econômico para fazer isso, né? Então se torna uma discussão extremamente desigual, não é, Roseli? Sem dúvida. E não é só o imposto sobre grandes fortunas, né? Uma coisa estranha, estapafúrdia que se tem no Brasil é a isenção sobre lucros e dividendos. Então, as pessoas que ganham os maiores lucros, na pessoa física, esse rendimento todo é isento de tributação. E isso não existe em outros países do mundo. Há uma compensação entre o imposto pago na empresa, a diferença com o imposto de renda na pessoa física. Mas a isenção, e ela se mantém, essa discussão a gente não consegue avançar, porque, como você disse, né, o grande capital está representado e ele está lá fazendo a legislação. De fato, a gente precisa ampliar essa discussão e de fato, criar um movimento que obrigue a que essas coisas sejam discutidas, que a reforma tributária aconteça também nesses outros tributos, e nesse momento vem a questão do imposto sobre grandes fortunas. A gente está com 4 projetos de lei no Senado ou no Congresso Nacional para implementar esse imposto. 2 já vinham de antes, tem já do ano passado, ou de outros anos, Paulo Paim e outros já haviam colocado esses projetos. E tem 2 que são agora de depois da pandemia. O que nos preocupa é que é muito urgente essa arrecadação desse tributo e, segundo a Constituição, um novo imposto ele só pode ser cobrado no exercício seguinte ao da sua criação em lei. Então, ele poderia ser cobrado a partir do ano que vem. Então, já há também no Congresso uma proposta de empréstimo compulsório, que faria sobre as grandes fortunas. Empréstimo compulsório sobre grandes fortunas, que seria, há uma previsão na Constituição de que isso possa ser implementado em situações de calamidade, né, pública, de uma crise como a que está instalada, e justificaria a criação do empréstimo compulsório. É verdade que esse empréstimo ele precisa ser devolvido, é um empréstimo. Né? A proposta é de que seja até uma alíquota de 4% sobre o patrimônio, né, sobre a fortuna dessas pessoas. Mas ele poderia depois ser compensado, já que a gente, podendo criar o imposto sobre grandes fortunas, depois, nos anos seguintes, ele poderia ser compensado com esse imposto, essa devolução do empréstimo compulsório. Seria uma maneira de a gente arrecadar rapidamente. Então, me parece que essa ideia ela é factível e numa situação tão emergencial como a gente está vendo, sui generis, nós não vivemos isso em tempos recentes, justifica a criação desse imposto, né? Ou também do empréstimo compulsório. Muito bom, Roseli. É muito bom saber que tem todos esses projetos, né? Uma questão que infelizmente, o tempo voa. Eu queria que você falasse também que as entidades estão com uma campanha aí para esse momento específico que chama Solidariedade Também Contagia. E vocês estão arrecadando, é uma campanha bem focada também na categoria, porque até as entidades nacionais, né, Anfip, vão estar também colocando recursos aí.
A primeira distribuição das cestas básicas, né, vai acontecer agora, essa semana, no dia 3 de abril. Mas a campanha continua, porque a ideia é por mais 3 meses arrecadar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha, Roseli, da importância das pessoas que acho que ainda possuem seus salários garantidos serem solidárias nesse momento. Sem dúvida, a solidariedade nesse momento é fundamental. Eu penso que, inclusive, não só falando da campanha, mas da importância de cada um pessoalmente cuidar para talvez seguir pagando a sua faxineira, o cabeleireiro, o fisioterapeuta, né? Que cada um tenha esse cuidado de, nesse momento, ver os seus próximos e continuar fazendo algum tipo de pagamento, ainda que não receba o serviço, considerando essa calamidade que está se instalando. E também ampliar para cuidar daquelas pessoas que até a gente não enxerga, que estão lá na comunidade do Frei Damião, em outros lugares, e que, de fato, elas já estão passando fome. É muito séria a situação. Então, a nossa entidade ela está fazendo, sim, uma campanha para que todos os auditores contribuam, e também a própria entidade e outras pessoas podem contribuir, e a gente vai levar esses recursos para essas organizações que já estão trabalhando, já estão dentro dessas comunidades, conhecem a realidade e vão fazer com que rapidamente esses itens cheguem às pessoas. A cesta básica, mas também itens de higiene, né, de cuidado pessoal tão necessário nesse momento. Então, quem quiser, puder contribuir, pode acessar o site do Sindifisco e ver lá o número da conta, fazer sua contribuição. Vamos fazer uma grande rede aí de cuidado e vamos descobrir a solidariedade de uma maneira bem mais intensa nesse momento tão difícil. Exatamente. Muito obrigada pelas informações, Roseli. Vamos aí torcer para que essa campanha, como tantas outras que estão sendo tocadas nesse momento por diversos grupos, esse sentimento de solidariedade que realmente está aflorando e precisa, e é necessário e é urgente nesse momento. Muito obrigada pelas informações e um grande abraço, e até daqui a pouco a gente vai estar voltando aí a conversar sobre esse tema que é tão importante, a necessária e justa reforma tributária. Um grande abraço. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Jana Machado, audiência do Portal Desacato, do JTT especial, Fica em Casa, aqui em período de pandemia. Nós vamos agora conversar com nossa querida professora e editora do Portal Desacato, professora de História, Cláudia Baumgart, que nos vai reportar um pouquinho do que acontece na região fronteiriça com o Uruguai, na divisa com o Uruguai. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, Raul? Como estão todos nossos ouvintes? É de esperar que todos em casa, seguindo as recomendações dos cientistas e não as notícias falsas. Cláudia, que determinações tem tomado a prefeita de Santana do Livramento e como está lidando você? Se tem alguma coisa especial? Acho que não, pelo que tu já tinha me falado por interna, lá no assentamento onde você está. Sim. Aqui, a primeira iniciativa foi da prefeita, né? Da prefeita de Santana do Livramento, junto com os dirigentes da cidade fronteiriça, que é Rivera, né? E somente no dia 22 que nós tivemos, de fato, um decreto nacional de fechamento da fronteira do Uruguai, com o Uruguai, que inclusive foi a última a ser fechada, né? Então, foi no dia 19, então ela decretou calamidade pública, então esse isolamento social, pediu para que o povo ficasse em casa por 7 dias, e que agora ela aumentou para mais 7 dias, que nessa ideia de ficar os 14 dias também, que é uma linha que o Estado, o próprio Estado, o governador do Estado também está tomando. Essa foi a iniciativa da prefeita, entre outras, né, desinfectar as estradas e toda a publicidade, toda essa tentativa de informar a população sobre a situação. Nós temos 5 casos confirmados em Santana do Livramento. Deles já estão em processo de recuperação. E tem, eu acho que em torno de 15 casos esperando a confirmação fazer o exame para confirmar os casos. Bom, especialmente aqui nos assentamentos, as prevenções que têm sido tomadas é um pouco
instruída pela prefeitura, por esse decreto de isolamento social, mas também tem um pouco da cooperativa, da cooperativa que recolhe o leite dos produtores, que a maioria dos assentados trabalha com a produção de leite, que também está fazendo um processo de conscientização, um pedido para o seu quadro social ficar em casa e tomar todos os cuidados possíveis. Então, como nós vivemos no campo, a realidade é um pouco diferente, né? Claro. Tem sim um pouco de necessidade, quando se vai, essa necessidade de ir para a cidade, que antes já eram alguns momentos no mês, agora menos ainda, mas ainda tem essa necessidade de comparecer. E como não temos essa acessibilidade nessa questão mais informatizada do nosso quadro social, então ainda tem essa necessidade de ir para a cidade. Mas os cuidados são esses, são através da conscientização, Cláudia, no assentamento do MST onde você está, não tem casos de coronavírus? Não tem detectado caso? Não, nem Santana do Livramento tem a sua extensão, a maior extensão da cidade é rural, né? Não tem nenhum caso confirmado ainda na área rural. Todos os casos são na cidade, né? São ali no centro e bairros, nenhum na área rural. Nesse meio tempo ainda a gente tem a campanha da vacinação contra a gripe, né? Que é muito importante nesse processo, até para facilitar essa triagem do que poderia ser ou não o coronavírus, que também está gerando um pouco de tumulto, mas ainda com uma organização mais forte da Prefeitura e da Secretaria de Saúde nesse sentido, para que tenha menor aglomeração de pessoas em alguns espaços. Ainda não começou a vacinação na área rural, mas o povo permanece esperando, porque as vacinas estão acabando com muita agilidade, né? Chegam e saem ao mesmo tempo. Por um lado é bom que o povo todo está sendo vacinado, a campanha da vacinação está ganhando um recorde no povo que está atingindo, né? Você e Augusto, mas o gatinho está fazendo o dever de casa, isolamento, é isso? Sim, fazendo todo o isolamento possível, cuidando de quem está perto também, levando informação para quem ainda não consegue acessar claramente as informações, porque a gente tem esse processo, é bem limitado aqui também, de até onde a informação só chega da rádio, e nem sempre o povo tem acreditado, então a gente tem tentado fazer também essa relação, como meu companheiro conselheiro aqui, fazer um pouco informar o povo da necessidade desse isolamento e também do como isso seria prejudicial aqui tão longe, porque a gente mora a 50 quilômetros da cidade, mais ou menos, então até no processo de socorro e de busca pela ajuda da saúde seria um grande inconveniente, porque muitos aqui ainda não têm acesso, não têm o carro próprio, então ainda precisam de transporte público, que também gera um pouco de aglomeração, mas ainda é o que os assentados têm, né? O acesso que eles têm ao transporte. Muito bem, a professora e, além do mais, companheira nossa, cooperada, a editora Cláudia Bongart, nós temos dando um cenário do que acontece no assentamento do MST, Santana do Livramento, também na região urbana, e as decisões da prefeita. É importante mantermos essa relação e sempre lembrar que uma vida é uma derrota, a civilização já foi derrotada, temos que amenizar essa derrota ficando em casa. Obrigado, Cláudia. Obrigada e fiquem todos em casa, todo cuidado é pouco. Fique bem, Raul. Igualmente você. Jana Machado, continua você com a programação do JTT Diário desta quinta-feira. Tchau. Nós estamos em contato agora com o companheiro Ivo Castanheira, que é dirigente sindical da FESESC, Federação dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catarina, e diretor sindical do DIEESE. Castanheira, como você avalia o comportamento do governo Bolsonaro diante da pandemia do coronavírus? A avaliação não é só avaliação minha, mas avaliação de um modo geral, ampla maioria hoje da área de comunicação, ou seja, da imprensa brasileira, imprensa mundial, é de que o presidente Bolsonaro está na contramão de uma política que venha de encontro de
proteger as pessoas de um modo geral, porque pelo depoimento dele, pelas entrevistas que ele tem dado, me parece que ele não está preocupado com a vida, ele está preocupado com outras questões que economia, é evidente que a economia ela é importante, sem a economia ninguém sobrevive, mas eu acho que ir contra a Organização Mundial da Saúde é a pessoa que não entende nada ou é até mal intencionado, porque não é possível um presidente da República ele tinha o papel de dar exemplo. Ele está dando um mau exemplo, aquilo que vai contra, inclusive, os próprios ministros dele, que são todos eles a favor, inclusive, das pessoas ficarem em casa, ficar afastadas do trabalho em um determinado período. Porque o que tem que analisar é o seguinte, ou você faz agora, ou você quebra, inclusive, a Previdência, quebra, inclusive, os municípios, quebra o Estado, e esse exemplo está acontecendo no mundo inteiro. Tanto é que você vê nos Estados Unidos o próprio presidente da República lá, o Trump, que achava que não precisava fazer isso, tinha mesmo pensamento aqui do Bolsonaro, e hoje voltou atrás, colocou em quarentena o país todo por 30 dias. Outros países que insistiram, que é o caso da Itália, a Espanha, achando que não teria problema nenhum, que isso aí era um pequeno vírus, que não ia dar nada, é onde está acontecendo praticamente quase 1.000 mortes por dia. É muita coisa. Então, a vida de uma pessoa já não tem dinheiro que pague. Agora, onde está morrendo milhares de pessoas, então, você já pensou quando que você vai recuperar o psicológico das pessoas? Nós estamos conversando com o Ivo Castanheira, que é dirigente sindical da FESESC. Castanheira, como você está vendo o comportamento de alguns patrões, inclusive do setor do comércio, grandes patrões do setor do comércio, que estão insistindo aí de forma irresponsável com a abertura de comércio e de indústrias e serviços? Eu acho que é uma concepção equivocada dos empresários que pensam dessa forma, porque o exemplo está aí sempre quando diz o seguinte: mas o trabalhador fica muitas vezes fazendo comentário contra o trabalhador. Mas e por que então agora é necessária a mão de obra dele? Então, se não fosse necessário, por que ele insistir tanto em trabalhar? E eu acho que isso aqui, enquanto não acontecer isso com alguém da família, do próprio empresário, das pessoas mais próximas dele, com certeza ele, na hora que acontecer isso, vai servir aí como um exemplo, quem sabe, para ele refletir um pouco. Porque, na verdade, ele está pensando se o ser humano aquele que vai produzir para ele, que produziu para ele ter esse capital, porque o capital não existe sem o trabalho. É evidente que o trabalho ele é remunerado, mas sem o trabalho, e tanto é esse exemplo, está parado e parou a produção. Há quem diga que esse seria o momento do Brasil dar uma guinada para combater a desigualdade. Você acha que é possível, nesse momento, que o Brasil siga esse rumo? Eu acho que a partir dessa crise que está acontecendo na área da saúde, uma crise inclusive econômica, que a partir do momento que cessar isso, a gente vai conseguir recuperar a economia e vai voltar. Eu acho que o que precisa no Brasil é reduzir as desigualdades, porque eu acho que é muito grande e tendo em vista a retirada de muitos direitos dos trabalhadores já há 2 anos. Boa tarde, quase final de tarde, Jana Machado, que segue aí na nossa produção do JTT Diário. Rauf Tipaldi, nós trazemos aí pela segunda vez na semana o vereador Marcos José de Abreu, Marquito do PSOL, para falar sobre um tema aí, uma bomba, inclusive que a gente recebeu várias informações ontem no final do dia, porque a bancada, inclusive, havia colocado, né, nessa primeira sessão que teve na segunda-feira, que entrariam projetos na casa para aprovação somente de prevenção ao novo coronavírus, né, ao Covid-19, inclusive é uma questão de Santa Catarina, uma questão do Brasil, uma questão mundial, então todas as forças estão centradas na prevenção, no combate desse novo coronavírus, e parece que o prefeito aí de Florianópolis, o Jean Loureiro, não está muito preocupado com essa questão. Ele colocou aí um projeto que deu entrada na casa no valor de um empréstimo de 100 milhões de reais
uma dívida, na verdade, que ele deseja contrair aí para Florianópolis, uma obra de asfaltaço. Se não é uma campanha eleitoreira, o que é? No momento em que a saúde mundial está enfrentando um grande colapso. Então, é sobre esse tema que a gente vai conversar um pouquinho com o Marcos José de Abreu. Boa tarde, Marquito. Como está você? Contextualiza para a gente um pouquinho dessa situação aí na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Boa tarde a todos aí do JTT. Um abraço a todos que acompanham essa importante mídia livre e alternativa que nós temos, né, que consegue ter independência nos fatos e nas informações. Então é muito importante dizer que eu me encontro bem indignado, bem de certa forma angustiado com essa sessão que vai ser a primeira, vamos chamar assim oficialmente, porque a de segunda-feira foi só para deliberar de como aconteceriam as sessões, né? E essa vai ser a primeira pelo sistema de deliberação digital, e vem dois projetos de lei, que são projetos de leis para contrair empréstimos na ordem de 100 milhões de reais. Um projeto de lei para contrair um empréstimo de 80 milhões e outro de 20 milhões, de diferentes agências financeiras de empréstimo, né? Então, todos os dois projetos eles têm o objetivo de realizar e dar continuidade ao asfaltaço, que já consumiu 200 milhões de reais em empréstimos até a etapa atual, e querem adquirir mais 100 milhões para garantir a relação com as empreiteiras que fazem asfalto em cima de asfalto, e que é uma das obras principais e mais eleitoreiras do prefeito Jean Loureiro. Então, é um absurdo a Câmara estar a Câmara está a serviço desse tipo de empréstimo, num momento em que a população toda está mobilizada, todos os setores da sociedade mobilizados, os servidores da linha de ponta estão lá enfrentando a proliferação do Covid-19, e o prefeito preocupado em projetos eleitoreiros e preocupado em empréstimos para garantir os seus apoios de empreiteiras e assim por diante. Então, é um desespero. A gente espera que, a partir também dessa entrevista, a população se mobilize, pressione os vereadores, pressione o prefeito para que esse projeto saia de pauta, né? Estamos movendo agora um mandato de segurança para cancelar a sessão, porque ela tem, no nosso ponto de vista, ilegalidades. As sessões deveriam ser apenas para apreciar matérias correlatas ao tema do Covid-19, ao coronavírus, seja transferência de recursos, projetos de lei que pensem na população e nas pessoas que estão diretamente enfrentando, projetos de lei que pensem, por exemplo, no apoio aos trabalhadores informais, autônomos, aos pequenos empresários, as pequenas entidades que hoje sofrem muito, porque parou, não tem capital de giro, não consegue retomar suas atividades. Era para isso que a Câmara deveria estar funcionando, e não para estar a serviço eleitoreiro de contrair dívidas milionárias para continuar um projeto eleitoral que é o asfaltaço, né? Uhum. Marquito, que chances existem aí para que essa sessão seja efetivamente cancelada, e de que maneira também, é claro, a gente aqui jornalisticamente fazendo essa denúncia também através de vocês, mas como que a população também pode pressionar, porque o uso da máquina pública para esse tipo de coisa no momento de colapso da saúde, né, no mundo inteiro, a gente ainda vê esse tipo de projeto sendo colocado, né, por um prefeito da nossa capital catarinense. Então, como é que vocês avaliam isso? Como é que a população pode contribuir também nessa denúncia? É vergonhoso, é totalmente extemporâneo, não é momento para isso. E a gente deveria estar apreciando e debatendo matérias correlatas ao tema do Covid-19 e não matérias de interesse do prefeito de fins eleitorais e assim por diante. Então, a forma que a população tem é de fazer contato diretamente com cada vereador, com o próprio prefeito, e na página da Câmara, e na página dos vereadores, e na página do prefeito, e pedir para que esses projetos não entrem na pauta nesse momento. E mais do que isso, que apresentem projetos realmente que tenham relação direta com a vida das pessoas. Nós, por exemplo, apresentamos um projeto para ampliar o cadastro emergencial, para que inclua também os trabalhadores informais, os autônomos, os diaristas, as diaristas e assim por diante,
que não estão previstas no CAD único, por exemplo, e que já estão totalmente precisando de apoio de transferência de renda, porque parou de trabalhar uma semana, já não recebeu, já não tem dinheiro para pagar o aluguel no final do mês, já não tem dinheiro para comprar comida amanhã. Então é muito séria a situação para brincar com o povo desse jeito, sabe? De pegar empréstimo para fazer obra eleitoreira desse jeito. Então a gente pede para que as pessoas façam essa pressão, sejam nas redes sociais, ligando nas páginas institucionais da Câmara e da Prefeitura, para a gente tirar esse projeto de lei e apresentar projetos que realmente tragam respostas concretas para a população nesse momento, né? Marquito, é importante também que o prefeito Jean Loureiro e toda a sua equipe aí saiba dos reais dados, né? Também aqui do estado de Santa Catarina, Florianópolis é um dos lugares com mais casos registrados do novo coronavírus. Então, várias ações precisam ser feitas, né, para a prevenção e para o combate disso tudo, ao invés desse projeto, como você bem colocou aí, né? Exatamente, né? Então é isso, a gente vai estar informando também pelas nossas redes sociais, agradecer aí ao JTT, ao Desacato e toda a equipe que está aí, eu sei, trabalhando mais de 14 horas por dia para manter as informações oficiais acontecendo de forma também livre e autônoma, né? Parabéns pelo trabalho. Valeu, Marquito, a gente também agradece a tua participação sempre, né, trazendo essas informações que são bem importantes e quando em um lugar a gente não tem transparência, né, a gente sabe que em outros a gente acaba encontrando e acaba evidenciando aqui. O JTT também será sempre espaço para esse tipo de denúncia. Marquito, a gente vai te agradecendo. Eu lembro que o Ralph Tipaldi também estará conversando com o vereador Lino Pérez sobre essa situação aí bem grave em Florianópolis. E hoje, então, a gente se despede de você, agradecendo e devolvendo aí a produção do JTT para a Jana Machado, que segue com a gente. Forte abraço por justiça social, pessoal. Valeu. Sempre. Até mais, Marquito. Até mais. Olá, audiência do JTT Diário Especial. Hoje temos duas professoras. Estamos reunindo aqui virtualmente alguns cantos do estado, né? Mas antes eu queria agradecer a audiência do Portal do Desacato, porque nós estamos iniciando o mês de abril, né? Então teve o fechamento o Google contabiliza todo mês a nossa audiência e nós tivemos em março 247.100 acessos. Então, um grande beijo a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí, nos lendo e se informando diariamente através do Desacato. Então, vamos falar de educação, de professores, né, em tempos de quarentena e isolamento. Estamos aqui com a professora Luzia Biancato Alberton, que é secretária de Saúde dos Trabalhadores da Educação do SINT, e está lá em Gravatal. Seja bem-vinda, Luzia. E com a Cássia Regina da Costa, que é secretária de Assuntos Educacionais também do SINT, e está lá em Itaiópolis. Está lá em Rio Negro, mas é a professora que leciona em Itaiópolis. Então, sejam muito bem-vindas. E eu queria começar essa conversa com a questão da saúde, né? Estamos em tempos de pandemia mundial, então eu queria começar essa conversa com a Luzia. A gente vem de um cenário em que na minha avaliação, nenhuma outra categoria foi tão focada quanto os trabalhadores em educação, né? No sentido ruim, no sentido de estarem assistindo às escolas no campo e na cidade sendo fechadas, assistindo à educação universitária sendo inviabilizada nas universidades públicas, assistindo o projeto pedagógico sendo destruído por um projeto chamado um anteprojeto na escola sem partido, sem liberdade de educação. Então, Luzia, como esses professores, né, chegam no cenário atual de isolamento e de pandemia? Como é que está sendo essa realidade para vocês? Bom dia a todos e a todas que acompanham. Devo dizer que quando a gente faz uma entrevista ao vivo, a gente já fica nervosa. Imagine aqui com medo de que não funcione esse ou aquele equipamento, contato. Então, nos perdoem pelo nervosismo, mas o objetivo é se comunicar, nessa quarentena, tentar trazer um pouquinho de compreensão, de alento às pessoas que estão em casa. E hoje
né? A nossa conversa é especialmente com os professores e professoras, né? Então, só analisando a partir da determinação de isolamento, né? Sem contar todos os problemas que a gente já vinha vivendo e enfrentando antes do isolamento, né? Então, a partir do momento que foi decretado o isolamento, iniciou um outro momento, né, para a vida das professoras e dos professores, porque tem toda essa carga, né, de responsabilidade, de como que vai ser o ano letivo, como que vamos cumprir os conteúdos, como que vamos cumprir os dias até o final do ano, quantos dias mais teremos de quarentena, já que o nosso estado fez um decreto por 30 dias, depois, no meio do caminho, iniciou uma tentativa de retorno, e depois novamente avaliou e agora decretou por mais 7 dias, com algumas mudanças. Então, assim, considerando só isso, já seria uma situação de estresse. Aí nós temos as pessoas em casa, os professores em casa, preocupados com tudo isso, preocupados na verdade, a preocupação maior é a pandemia, né? Sair vivo dessa, porque a gente vê todos os dias os números aumentando pelo mundo afora, e que pese todos os cuidados que estão tomando, o número de infectados, de adoecidos e de mortes só vem aumentando, né? Agora que a China está começando a retomar, né? Mas lembre que eles estavam desde janeiro, né, enfrentando esse problema. Então, na melhor das hipóteses, nós teremos 2 meses pela frente, né, de um cenário muito incerto. E claro que isso, além de afetar toda a nossa saúde física, né, vem a questão psicológica, de ficar em casa com essa pressão, de sentir a pressão da comunidade escolar, que cobra, né, os pais, as famílias, a sociedade cobra como vai ficar a questão da educação. E aí, assim, nós estávamos aqui em Santa Catarina ainda no início do período decretado para isolamento, e o Conselho Estadual de Educação já começou a fazer pareceres e encaminhar essa questão da educação à distância, que depois a Cássia vai falar muito bem, que ela está muito bem preparada nesse assunto. Mas, assim, isso acabou por trazer mais uma preocupação para o professor que está em casa, porque a gente não deve se comparar, cada profissional hoje está vivendo uma angústia, independente da sua profissão, né? E os temporários, os que não têm contrato estabelecido, os que não têm trabalho, estão vivendo uma situação de horror, né? Porque não sabem, não é nem que não sabem se amanhã vão ter o que comer, não estão tendo o que comer hoje já, porque o nosso governo também deixou de assistir, ele deixou de tomar medidas rápidas, estão ainda vendo quando vão propiciar que chegue até as contas, até as mãos de quem precisa, R$600, enquanto que outros países já viabilizaram o sustento mínimo, né, para as pessoas. Então, o que está ainda mantendo de pé é a solidariedade. Então, nesse momento primeiro, de angústia pela pandemia, de necessidade de cuidados extremos, para que a gente não infecte mais e mais pessoas, né? Nós temos que ter muito presentes a solidariedade para ajudar as pessoas que a gente consegue ajudar,
tanto do ponto de vista mesmo financeiro, do ponto de vista de auxílio com alimentos, de apoio, porque também as pessoas, agora, depois da segunda semana, elas começam a entrar em uma situação de angústia, de desespero, porque vem as pressões de todos os lados, né? Então, manter a sanidade mental, emocional, é também muito importante, é uma questão também de sobrevivência, porque nós precisamos estar bem para ajudar as pessoas que precisam mais e também, se em nossa família acontecer de alguém ter que enfrentar a pandemia, nós temos que estar fortes, ou até mesmo nós mesmos, né? Porque ninguém está livre, né, de amanhã ou depois, ao sair de casa, enfrentar. Por enquanto, nós estamos ainda se mantendo longe da infecção, mas até que ponto, né, nós vamos se manter longe? Então, nós temos que focar na boa alimentação, do ponto de vista físico, nos cuidados higiênicos e, principalmente, no emocional. Sem dúvida, Luzia. Agora eu tenho, como a Cássia, né, Cássia? Eu acho que nunca se falou tanto em ensino à distância, né, como está se falando hoje em dia, né? O que é que o Cinti já tem refletido? Qual a experiência? Qual a avaliação que vocês têm feito sobre isso? Bom dia, Rosângela. Bom dia, Luzia. Bom dia a todos e todas que acompanham, né, o Desacato. A gente agradece a oportunidade de poder estar conversando. É um momento importante para a gente estar refletindo a respeito da educação à distância, porque o tema ele passou a ser, na verdade, discutido em todos os estados, né? Existem alguns municípios, inclusive, que já estão implementando. Bom, o Cinti, ele sempre teve uma posição muito clara referente à educação à distância. O nosso posicionamento é que a educação ela se faz dentro da escola, interação entre aluno e professor, é ali que são as trocas, né, de conhecimento, a socialização dos alunos com os outros, né, o reconhecimento da diversidade, tudo isso se faz dentro do ambiente escolar. Então, a educação à distância, ela vem, na verdade, agora, né, essa discussão, ela não é de hoje. A gente viu, inclusive, na alteração na BNCC, na anti-reforma do ensino médio, está presente lá, né, a educação à distância. A gente sempre se colocou ao contrário, porque o posicionamento do Cinti foi esse, né, o professor junto com o aluno dentro da escola, é assim que a educação se faz, realmente com qualidade e de forma universal, né, podendo atender a todos e todos os alunos. Então, o Cinti, ele inclusive fez uma indagação importante, agora, no dia 24 de março, inclusive, nós enviamos um ofício para o governo, porque até agora o que a gente tem nós vamos iniciar a educação à distância, E o governo, ele, de forma antidemocrática, como vem se comportando, por não discutir, por não conversar com os professores, coloca essa situação, como a Luzia falou, aumentando ainda mais a angústia dos professores diante disso. Nós temos uma classe propositiva, os professores eles sempre estão procurando, né, de todas as formas, muitas vezes sem recurso algum, fazer com que as suas aulas sejam as melhores possíveis. Eu imagino que todos os professores estejam se sentindo angustiados nessa situação, mas a gente, além de indagar a secretaria de qual forma eles querem implementar esse sistema, a gente lembra também que um sistema desse ele não pode ser feito a toque de caixa. Nós temos 40% dos nossos alunos no estado de Santa Catarina que não têm acesso nenhum às redes, à internet, né? Assim, às vezes a gente tem na pesquisa lá que tem aluno que tem acesso, mas é o smartphone da família, né? Tem lá um celular onde a mãe coloca o
o crédito no celular pré-pago, e a família utiliza. Qual a condição que aquele aluno vai ter, por exemplo, de assistir uma aula, desenvolver atividade, né? Então, assim, desde o equipamento que tem que ser apropriado, o ambiente tem que ser apropriado. Nós temos a dificuldade, inclusive, dos pais poderem acompanhar esse tipo de atividade, porque não são todos os pais que têm essa compreensão. Nós temos o problema do aluno incluso, que precisa ter um acompanhamento especial para desenvolver essas atividades. É por isso que nós temos e lutamos pelo segundo professor dentro de sala de aula. Nós temos os alunos que estão no processo de alfabetização, que não é simples, não é fácil, né? Não é de qualquer forma que isso é colocado. Então, a gente imagina que implementar um sistema agora, a toque de caixa, né? Para decidir como que vão ficar, na verdade, para tentar suprir a questão dos dias letivos e da carga horária que está lá, né? Presente na Lei de Diretrizes e Bases, não é dessa forma, dessa maneira como o governo está lidando, que vai se resolver. Então, assim, qual que é a nossa posição hoje, né? Bom, ainda estamos em recesso. Até amanhã, né, dia 2 de abril, os professores estão em recesso. Nós podemos, sim, discutir um calendário de reposição de outras formas. Nós podemos, sim, sentar, refletir a respeito desse calendário. Porque, assim, além de tudo isso que eu falei dos alunos, nós também temos professores que não têm acesso. Eu moro numa região que a internet não chega em alguns municípios. Existe uma dificuldade muito grande. Então, assim, você vai obrigar esse professor a sair de casa para fazer isso? Como que vai funcionar? Então, o governo ele não está discutindo isso, a gente tem, além do ofício, a gente tem, né, insistido nessa discussão para que seja uma discussão democrática, para que a gente possa falar do calendário e reposição com calma, com tranquilidade, porque agora o momento é de cuidado. É cuidar dos nossos alunos, é cuidar dos nossos professores. Os professores em casa estão com seus filhos também, estão com idosos que muitas vezes podem estar com esse problema e outros problemas de saúde. Então, assim, a gente tem que ter empatia nesse momento, o governo tem que perceber que as pessoas estão com vários tipos de problema, né? E que não é tão simples assim você criar um sistema de educação à distância. Também precisa ter uma discussão mais ampla, a gente precisa discutir o projeto político-pedagógico, se vai atender, como que vai ser a questão da carga horária, né? Como que vai ser avaliado esse aluno, todas as questões que precisam ser discutidas. Então, assim, a oposição do SINC, ela é muito clara, né? Nós queremos discutir um calendário de reposição de forma democrática, onde todos os professores, as direções das escolas, enfim, possam estar, né, participando desse processo e que não se faça uma educação à distância de qualquer forma para suprir esse momento, porque a educação ela não pode ser vista como um plano simples e rápido, é algo que é construído e a educação ela é a longo prazo, ela precisa ser pensada dessa forma, o aluno ele está construindo o seu conhecimento, não são atividades rápidas no dia a dia que vão fazer com que o aluno tenha realmente se apropriado do conhecimento, e agora é o momento de pensar na saúde dos professores e dos nossos alunos. Agradeço muito a presença da Cássia e da Luzia, e a gente vai encerrando aqui a nossa matéria, sabendo que a educação vai voltar a ser pautada, porque, inclusive, informar para educar para informar para educar para formar e formar para transformar é o lema da nossa cooperativa. E agradecemos muito. Continua aí o programa com a edição aí da Jana Machado. Um abraço. Um abraço e obrigada. Um grande abraço e obrigada.